Assim diz a palavra do Senhor: ao mestre de canto com instrumentos de 8 cordas, Salmo de Davi. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelheceram por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Amém. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por tua palavra. Tua palavra é martelo que esmiuça a penha. Tua palavra é poderosa para mudar corações. Tua palavra é poderosa para transformar homens duros de coração, homens de dura cerviz, em humildes e reverentes servos do Senhor. Nós precisamos do Teu Espírito, Senhor, para que a Tua palavra seja aplicada a nós de maneira salvadora. E por isso nós rogamos que o Teu Espírito fale conosco, fale aos nossos corações, e que o Teu Espírito nos leve a Cristo e Cristo nos leve ao Pai, que nós possamos de fato nos prostrar diante da Tua glória, Senhor, e nos levantar para fazer aquilo que a Tua palavra ordena. Abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha ouvido algo sobre a vida de Lutero, Martinho Lutero, o primeiro dos grandes homens que Deus usou para iniciar a Reforma Protestante. Quando Lutero ainda era um adolescente e ainda não tinha se tornado um monge, Lutero já experimentava, ele tinha uma personalidade melancólica e ele experimentou períodos de depressão ao longo da sua vida. E boa parte da depressão que Lutero enfrentava tinha a ver com o fato de que ele tinha plena consciência de que ele era um pecador que precisava de alívio dos demônios que pareciam assolar a sua vida. Quando ele entrou na faculdade de Direito, ele não conseguiu se livrar dessa sua consciência sensível e ele constantemente se lembrava que ele era um pecador que precisava encontrar um caminho para se endireitar com Deus. Talvez você saiba que foi numa grande tempestade em que Lutero, com medo de morrer, fez uma oração a Santa Ana e pediu que Santa Ana o livrasse, que se ele fosse salvo daquela tempestade, ele se tornaria um monge. E ele foi salvo, ele se tornou um monge agostiniano. E foi dentro do monastério que Lutero descobriu que o caminho que era colocado para ele ali dentro do sistema da Igreja Católica Romana, o caminho para ele se endireitar com Deus, era o caminho do mérito. Ele precisava de méritos, ele precisava de merecer a salvação, seja por seus próprios esforços, seja suplicando aos santos para receber um pedaço dos méritos que os santos haviam adquirido. Contudo, por mais que Lutero se esforçasse nos seus deveres como monge, por mais que ele se esforçasse para ser excelente em todas as suas atividades devocionais e espirituais, a sua mente ficava cada vez mais perturbada e o seu coração se tornou cada vez mais pesado. Lutero experimentava um tipo de depressão que o levava à culpa e ao desespero. Ele percebia cada vez mais e se humilhava diante do fato de que ele não conseguia cumprir as demandas, as exigências do justo Deus.
E nesse desespero existencial, Lutero permaneceu por algum tempo, até que de fato ele conheceu a graça de Deus, o Evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, existem apenas, essencialmente, duas religiões no mundo. Uma religião na qual você salva a si mesmo e uma religião na qual Deus salva você. Existem apenas dois tipos de fé e dois tipos de religião. Quando nós descemos, tiramos todos os acidentes e chegamos à essência de cada religião. Existe a religião da autossalvação, a religião dos méritos, e existe a religião da graça, aquela que diz: ao Senhor pertence a salvação. Como é que você lida com os seus pecados? Como é que você lida com a descoberta de que você é alguém que não cumpre aquilo que a lei de Deus exige com perfeição? Como é que você lida com a descoberta de que você é um transgressor da lei de Deus? O nosso texto vai nos ensinar algo, irmãos, sobre como nós devemos lidar com o nosso pecado e a descoberta de que nós precisamos do Senhor. Eu já troquei, acho que não vai. O que nós temos diante de nós é o primeiro de 7 salmos que são chamados, conhecidos como os salmos penitenciais. Salmos de penitência, ou mais corretamente, salmos de arrependimento. Salmos de contrição. E o nosso salmo não tem o seu contexto histórico, como nós já vimos em outros salmos em nossas exposição. Mas esse salmo contém muitas referências a debilidades físicas que o salmista enfrentou. E muitos especulam que talvez Davi estivesse doente. Outros entendem que, na verdade, é apenas uma linguagem metafórica. Mas o que todos concordam é que Davi estava sofrendo algum tipo de calamidade muito séria em sua vida. Um tipo de calamidade que o colocava diante de uma profunda aflição. E foi uma calamidade que não durou pouco tempo. Ele relata que noite após noite ele alagava o seu leito com lágrimas na tentativa, na súplica a Deus para que o salvasse. E enquanto Davi está passando por essa calamidade, talvez doente, talvez passando por outra aflição, os inimigos de Davi se alegram com o fato de que talvez essa calamidade vá destruí-lo de uma vez. Talvez essa doença ou essa aflição que ele está passando vai ser o golpe final de Deus e ele vai cair e não vai se levantar mais. Mas ao mesmo tempo o salmista está confiante. Ele está confiante de que Deus irá socorrê-lo. O que nós vamos aprender hoje à noite, irmãos, nesse salmo é que ao pecar, o piedoso busca a Deus com verdadeiro arrependimento e confiança na graça de Deus somente. Ao pecar, o piedoso busca a Deus com verdadeiro arrependimento e com confiança na graça de Deus somente. Esse salmo tem 4 partes, mas nós vamos juntar as 3 primeiras sob um mesmo título. Nós vamos examinar esse tema do arrependimento ou da penitência em 2 partes. A primeira vai dos versos de 1 a 7. Aqui nós vemos a consciência do homem arrependido. A consciência do homem arrependido. Você começa a ler esse salmo e você se pergunta: o que foi que o salmista fez? Ele está claramente se sentindo debaixo do juízo de Deus ou da disciplina de Deus. Ele clama a Deus para que não repreenda na sua ira. Ele claramente entende que ele provocou a ira e a justa ira de Deus sobre a sua vida. Mas não há nenhuma indicação nesse salmo do que Davi tenha feito. Há um senso profundo de consciência da sua pecaminosidade, mas nós não temos nenhum detalhe específico do que Davi teria cometido, de qual é o pecado que atormenta a sua consciência. Mas o fato é que essa calamidade pela qual ele está passando, esse sofrimento que está assolando a sua vida, o tem levado ao autoexame. No meio dos seus sofrimentos, no meio dessa angústia profunda que ele vive, ele examina o seu coração, ele esquadrinha a sua vida
E ele percebe que ele não tem de fato vivido de acordo com a palavra de Deus em todas as áreas. E o clamor do salmista, irmãos, é um clamor muito interessante, porque em nenhum momento o salmista acusa Deus de ser injusto, em nenhum momento o salmista acusa Deus de estar sendo, de estar se voltando contra ele de forma inaceitável. Pelo contrário, o salmista até mesmo entende que ele deve receber esse castigo paternal de Deus. Há um elemento de disciplina que ele aceita receber. Mas o que ele pede a Deus ao longo de todo o salmo é que Deus não o leve à ruína, é de que Deus não o leve à perdição. O que ele está dizendo é: Senhor, eu aceito a tua disciplina de pai, mas por favor, Senhor, não me contes com os ímpios, não me destruas com os perversos. O que Davi está dizendo aqui é mais ou menos o que Jeremias diz também ao Senhor, lá no capítulo 10 de Jeremias, verso 24, quando o profeta diz assim: castiga-me, Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que eu mereço a tua disciplina, eu sei que eu mereço o teu castigo, mas aplica sobre mim o castigo de um pai e não a ira de um juiz indignado. Nessa oração, então, nos versos de 1 a 7, nós vemos aspectos muito importantes da consciência desse homem que entende o seu pecado e ao mesmo tempo clama arrependido a Deus por misericórdia. A primeira coisa que nós vimos nesses primeiros versos é a consciência da culpa do pecado. A consciência da culpa do pecado. Veja os versos de 1 a 3 comigo. Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Veja que Davi expressa a consciência da culpa do seu pecado. Ele sabe que o seu pecado atrai a ira e o furor de Deus. Ele sabe que Deus é justo e que é esperado que um Deus justo se ire contra o pecado. Ele sabe que Deus ama a santidade e odeia a iniquidade, e por isso ele entende que o seu pecado atrai o furor de Deus. Ele também declara aqui que esse pecado, irmãos, a consciência da culpa desse pecado afeta o seu corpo e a sua alma. Veja, no verso 2 ele diz: eu me sinto debilitado, os meus ossos estão abalados ou tremendo, e o motivo de seus ossos estarem tremendos está no verso 3, a minha alma está profundamente perturbada. A angústia da alma provoca efeitos psicossomáticos, como os cientistas e médicos falam tão pomposamente em nossos dias. A dor da sua alma, a aflição de estar em pecado, afeta profundamente o seu corpo, e ele se vê enfraquecido, debilitado e de ossos tremendo. E o seu sofrimento é tão grande, irmãos, que a expressão que ele coloca no final do verso 3 é uma expressão incompleta. É como se ele não conseguisse terminar de falar: tu, Senhor, até quando? Até quando o quê? Até quando ficarás calado? Até quando ficarás imóvel? Até quando não mostrarás a tua misericórdia? Ele não consegue terminar de falar, tamanha a sua tristeza, tamanha a sua consciência da culpa do pecado. Nos versos 4 e 5 nós vemos um segundo aspecto dessa consciência do homem arrependido, e esta é a consciência da pena do pecado. Veja comigo os versos 4 e 5. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti, e no sepulcro quem te dará louvor? Perceba o que o salmista está dizendo, em parte expressamente, em parte nas entrelinhas. Ele está dizendo que ele entende quais são as punições resultantes do seu pecado, o que é que o seu pecado merece.
E a primeira dessas punições, a primeira dessas penas, e a mais grave delas talvez, é a distância e o afastamento de Deus expresso nesse clamor: volta-te, retorna para mim, Senhor. Deus escondeu a sua face, a luz do seu rosto parou de brilhar sobre o salmista. Ele aqui clama: Senhor, volta, volta, Senhor. Ele também confessa que a sua alma está presa pelo pecado. Livra a minha alma. Ele reconhece que a condenação é o que a sua alma merece. Salva-me. E tudo isso é expresso naquela que é, por excelência, a punição, o juízo de Deus sobre o pecado, a morte. O salário do pecado é a morte. E o salmista está aqui consciente de que tudo isso é a punição justa e merecida pelo seu pecado. O afastamento de Deus, a escravidão da sua alma, a condenação da sua vida e a própria morte e a sepultura são o que ele merece. E então aqui na sua angústia, nessa consciência do homem arrependido, estando ciente daquilo que o seu pecado merece, ele clama ao Senhor para que Deus o poupe desse juízo que o pecado merece. E ele diz: na morte não há recordação de ti, no sepulcro, quem te dará louvor? Eu não estou ensinando aqui que existe um tipo de sono da morte, que nós permanecemos inconscientes quando morremos. Não é isso que está em jogo aqui. Mas o que Davi quer, o que Davi está expressando nessas palavras, é que ele sabe que Deus nos fez para viver e para glorificá-lo nessa vida. Davi sabe que a morte é uma punição não natural pelo pecado. A morte não é o destino de todos os seres vivos, como a nossa biologia evolucionária ensina. Não é parte do ciclo da vida, como o Rei Leão talvez nos explique. A morte é a punição de Deus sobre o pecado. E Davi sabe que a morte o separa da terra dos viventes, onde ele pode expressar, junto com outros homens, a sua gratidão e o seu louvor a Deus. Quando ele diz: na morte quem te dará louvor, o que ele está expressando é o seu desejo de livrado por Deus, de poupado pelo Senhor da punição que o seu pecado merece, o seu desejo de expressar a gratidão e o louvor a Deus junto com a sua igreja. O que Davi está em essência dizendo é: Senhor, se o Senhor me der vida, se o Senhor me poupar da morte, se o Senhor não me contar com os perversos, eu vou manifestar a minha gratidão diante dos homens, eu vou exaltar e enaltecer o teu nome diante deles, porque só os vivos podem testificar do poder e da graça de Deus a outros vivos. Davi declara aqui a sua consciência da culpa do pecado, ele declara a sua consciência da pena do pecado. Então nos versos 6 e 7, ele aprofunda mais um pouco a sua consciência da odiosidade ou da malignidade do seu pecado. Veja a força dessas palavras: estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago, meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. A sua angústia, ela se prolonga por algum tempo, noite após noite. Ele não é imediatamente arrancado daquele sentimento do peso do pecado. Ele não é imediatamente aliviado da sua sensação de que a ira de Deus pode vir sobre ele. Ele não recebe um alento imediato para a sua culpa, mas ele continua debaixo daquele castigo temporal pelo seu pecado, debaixo daquelas trevas e debaixo daquele sofrimento, ao ponto de que ele chora sem parar a cada noite, e é como se o seu colchão estivesse encharcado de lágrimas, e ele está a ponto de se afogar no próprio choro, quando ele pensa no seu pecado e em como o seu pecado merece a justiça e o juízo de Deus. Meus irmãos, um erro que às vezes nós cometemos em alguns círculos reformados
Em alguns movimentos, alguns ramos do movimento de aconselhamento bíblico, você vai ver isso. Ou naquilo que se conhece como teologia da filiação. Um dos erros que são cometidos desses círculos é uma rápida afirmação do perdão e da segurança. Alguém se senta com o pastor no gabinete, alguém se senta com o conselheiro, se senta com o irmão e começa a confessar o seu pecado e a sua tristeza pelo pecado. E a nossa inclinação, irmãos, na cultura terapêutica em que nós vivemos, é simplesmente colocar a mão no ombro dessa pessoa e dizer: não tenha medo, está tudo bem, Deus perdoa o teu pecado, fique em paz, se alegre, se regozije, pare de sofrer. Deus não faz isso com Davi. Deus permite que Davi sofra por algum tempo sob o peso do pecado. Deus permite que Davi sofra por algum tempo a sensação de que o próprio inferno está abrindo a sua boca debaixo de seus pés para engoli-lo. Deus permite que por algum tempo ele sinta a dor e a angústia da sua transgressão, antes que ele possa de fato ser tirado desse estado de culpa e de depressão. Talvez você às vezes se sinta inclinado a fazer o mesmo com os seus filhos. Um pecado é cometido e você é rápido em assegurar o perdão. E é claro, irmãos, que nós devemos ser perdoadores, mas às vezes nós precisamos fazer os nossos filhos entenderem que pecados têm consequências e de que às vezes essas consequências não são imediatamente removidas, e de que às vezes eles precisam ser deixados por um tempo nas trevas, por assim dizer, para que eles sintam o peso do seu pecado e então corram mais prontamente para a misericórdia de Deus em Cristo. Deus é um Pai sábio, e o que Deus faz com Davi aqui é o que nós devemos fazer uns com os outros. Nós devemos não ser ligeiros demais em mostrar uma graça barata, mas nós precisamos permitir que nossos filhos e nós mesmos sintamos às vezes o hálito do inferno, por assim dizer, o cheiro de enxofre que exala daquele lugar onde só há choro e ranger de dentes. Se seu filho é pego na escola roubando objetos de outra criança, se seu filho é encontrado vendo coisas obscenas ou falando palavras obscenas, você não deve simplesmente dizer: está tudo bem, meu filho, Deus te perdoou. Antes de dizer isso, você deve mostrar a espada da lei, colocá-la sobre os ombros do seu filho e dizer: é isso que o seu pecado merece, é isso que a sua transgressão merece. Davi está consciente da culpa do pecado, da pena do pecado, da malignidade ou da odiosidade do seu pecado, mas em meio a tudo isso, ele tem a consciência da misericórdia de Deus, e isso é o que sustenta esse homem em todo o caminho. E isso é o que precisa nos sustentar e sustentar os nossos filhos também, no meio de toda essa conversa sobre a lei. Enquanto nós apresentamos as exigências da lei, enquanto nós falamos sobre a malignidade do pecado e a odiosidade do pecado e a pena devida ao pecado, nós precisamos constantemente nos lembrar uns aos outros e lembrar nossos filhos de que há misericórdia em Deus, de que com Deus está o perdão, para que nós o temamos. Veja que ao longo desses versos, o salmista frequentemente se lembra da misericórdia. Veja no verso 2, ele diz: tem compaixão. É a mesma palavra que no Salmo 4, verso 2, é traduzida como tem misericórdia de mim. Quando ele diz até quando, ele revela a sua humilde confiança de que Deus há de se levantar finalmente para salvá-lo. Quando ele diz no verso 4, salva-me por tua graça, ele revela a fonte da sua segurança.
Ele confia não nos seus méritos, não nos seus merecimentos, não nas suas obras e na sua performance, mas ele confia, a palavra aqui é a palavra Hesed, a palavra amor pactual, amor fiel. Ele confia na graça de Deus em Cristo Jesus. Davi conhece o seu pecado e não confia nos seus méritos. Ele confia na graça de Deus somente. João Calvino diz o seguinte sobre esse texto, ele diz: os homens jamais encontrarão um antídoto para as suas misérias, enquanto esquecendo-se de seus próprios méritos, diante do fato de que são os únicos a enganar a si próprios, não aprenderem a recorrer à misericórdia gratuita de Deus. Nenhum de vocês vai encontrar alívio para o seu pecado, para a sua consciência de culpa, enquanto você não aprender, compreender, entender e recorrer à misericórdia livre e gratuita de Deus em Cristo Jesus. O que esses 7 primeiros versos nos ensinam, meus irmãos? Como nós podemos aplicá-los? A primeira verdade, irmãos, que precisa ser marcada na nossa mente e no nosso coração, é que nós devemos usar tempos de aflição para praticar mais seriamente o autoexame. Nós não devemos cair naquela ideia que os amigos de Jó tinham, de que toda doença é resultado de um pecado específico, de que toda aflição é resultado de uma desobediência específica. Mas ao mesmo tempo, irmãos, momentos de doença, momentos de aflição, momentos de angústia, de sofrimento, devem nos levar ao autoexame, devem nos levar a um exame, a um esquadrinhamento mais sério do nosso coração. E nós devemos aproveitar esses tempos de sofrimento e de calamidade para refletirmos sobre como nós temos vivido diante de Deus. Certa vez alguns homens se aproximaram de Jesus e contaram para ele a história de um desastre que tinha acabado de acontecer, a queda da torre de Siloé. E Jesus diz que não foi o pecado daqueles homens que levou à sua destruição, mas ao mesmo tempo Jesus aproveita a oportunidade para desafiar aqueles homens ao autoexame. Ele diz: se vocês não se arrependerem, vocês terão o mesmo fim. Quando nós estamos em sofrimento, ou quando nós vemos o sofrimento de outras pessoas, isso é uma ocasião em que Deus está nos chacoalhando para nós examinarmos a nós mesmos e pensarmos sobre que caminho nós temos seguido. Uma segunda verdade que nós precisamos extrair desse texto, irmãos, que nós devemos aprender quais são as marcas do verdadeiro arrependimento. E veja que o verdadeiro arrependimento, ele envolve a nossa mente, as nossas afeições e a nossa vontade. No verdadeiro arrependimento, você entende que quebrou a lei de Deus e que o seu único recurso eficaz é a misericórdia de Deus em Cristo. No verdadeiro arrependimento, você sente tristeza pelo pecado. Você sente ódio por ter quebrado a lei de Deus, ódio de si mesmo, não dos outros, não de Deus, mas você sente tristeza e ódio pelos seus próprios pecados. No verdadeiro arrependimento, você deseja e resolve viver de forma obediente a Deus dali para frente. Aprenda as marcas do verdadeiro arrependimento. Examine o seu coração e reflita: quais são os pecados dos quais eu preciso me arrepender? E se eu preciso me arrepender desse ou daquele pecado, quais são as marcas desse verdadeiro arrependimento? Conhecimento do pecado e da misericórdia de Deus, tristeza e ódio pelo pecado, a decisão, a resolução de viver em nova obediência. Uma terceira aplicação dessa primeira parte do texto, irmãos: não se apresse a aliviar a sua consciência antes que o próprio Deus lhe traga a paz do Evangelho. Se algum de vocês já leu A Mortificação do Pecado de John Owen, esse é um dos pontos que ele coloca lá. Não se apresse a trazer paz ao seu próprio coração diante de um pecado. Espere, sofra, se entristeça, aguarde até que Deus levante a luz do seu rosto sobre você, e então você achará paz, não a falsa paz de uma consciência cauterizada, mas a verdadeira paz
de uma consciência purificada por Deus. A quarta lição que nós precisamos extrair desse texto: você não tem o direito de exigir o perdão de ninguém, nem de Deus, nem de outras pessoas. Veja o humilde tom de súplica que há nesse texto. O salmista, debaixo da consciência do seu pecado, ele diz: não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Ele sabe que não merece o perdão, mas ele recorre à misericórdia de Deus. Quantas vezes, maridos, vocês não exigem perdão das esposas? Quantas vezes, esposas, vocês não tratam o perdão como se fosse um direito a ser reivindicado, em vez de uma graça a ser buscada? Quantas vezes, filhos, vocês não fazem o mesmo com seus pais? Já perdi as contas de quantas vezes Lucas se dirige a nós quando vê que errou e diz desculpa, e imediatamente volta a fazer a mesma coisa que acabou de fazer. O perdão não deve ser exigido, mas deve ser humildemente buscado, porque o perdão é uma graça, não um direito, é uma dádiva e um dom que nós recebemos do Senhor. Uma última aplicação antes de nós avançarmos para a última porção desse texto. Aceite a disciplina de Deus pelo seu pecado, sobre o seu pecado, como uma oportunidade de crescer em santidade. Às vezes, quando nós somos disciplinados por Deus, quando estamos sofrendo, seja por causa de um pecado específico, seja pela simples presença do pecado no mundo em que nós vivemos, quando estamos debaixo da aflição, nós não vemos a aflição e a disciplina de Deus como oportunidade de santificação. Nós pedimos para Deus acelerar o processo para nós sairmos logo dali, em vez de dizermos como o salmista: noite após noite eu batia na porta da graça e clamava ao Senhor para que Ele me livrasse de mim mesmo e das justas consequências dos meus pecados. O salmista usou o seu sofrimento, a sua aflição, para se aproximar de Deus e crescer em Deus. Ele não pediu a Deus que o livrasse do sofrimento sem transformação. O final do salmo, irmãos, nos fala sobre a confiança do homem arrependido. Nós vimos a consciência do homem arrependido. Agora nós vemos a confiança desse homem. E é surpreendente, há uma abrupta mudança de tom. Nós temos esse homem gaguejando, balbuciando, clamando, chorando, talvez soluçando, ele mal consegue falar até o verso 7. Então no verso 8 ele parece se levantar com toda a confiança e a plenos pulmões ele abre as janelas do seu quarto escuro e declara para todos ouvirem: apartai-vos de mim, todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Que glória, irmãos! Depois de uma temporada de trevas, ele vê a luz da face de Deus, ele vê o brilho do rosto de Deus se levantar sobre ele mais uma vez, e agora com a confiança renovada, com o ânimo recobrado, com a certeza do socorro de Deus, ele abre o seu coração e os seus pulmões e grita: o Senhor me ouviu, o Senhor me ouviu, e o Senhor acolhe a minha oração. Interessante, ele parou de orar, por assim dizer, e ele foi para a janela falar com os seus inimigos. Ele parou de falar com Deus e agora ele vai falar de Deus. E ele se dirige aos seus adversários. E esses homens são descritos como aqueles que praticam a iniquidade. E a pergunta que nós precisamos fazer: qual é a diferença? Davi acabou de declarar que ele sabe que ele é um pecador. Ele se mostrou contrito diante da certeza de que ele merece a ira de Deus. Ele é um transgressor da lei, ele é alguém que pratica também o pecado em alguns momentos. Mas qual é a diferença entre o pecador Davi e esses homens que ele aqui descreve como todos os que praticais
a iniquidade. Meus irmãos, esse é um assunto que nós precisamos entender muito bem. A Bíblia diz que mesmo justificados em Cristo, nós ainda somos pecadores. E talvez você tenha estranhado, né, o título do nosso sermão aí no boletim, essa expressão em latim, simo justus et peccator. É uma expressão que Lutero cunhou, que significa justo e pecador ao mesmo tempo. A Bíblia nos mostra, irmãos, que existe uma diferença entre cometer pecados e estar entregue ao domínio do pecado. Talvez você se lembre de 1 João capítulo 3, quando o apóstolo diz: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Esse é o mesmo João que no capítulo 1 disse: se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas agora ele diz: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre cometer um pecado e viver na prática do pecado? A diferença, irmãos, as diferenças são muitas, mas nós podemos resumi-las em dois aspectos. O ímpio está em paz com o seu pecado. O justo está em guerra contra o pecado. Entre o ímpio e o pecado há uma sociedade, uma harmonia, uma tranquilidade, uma paz. Mas entre o justo e o pecado há inimizade, há guerra. Ou nós estamos matando o pecado, ou ele está nos matando. Há uma guerra estabelecida. Nós não pecamos porque amamos o pecado em todo o nosso ser, mas nós pecamos porque ainda estamos debaixo da sua presença em nossas vidas. Ainda carregamos aquele pecado que habita em nós, sobre o qual o apóstolo fala, mas não estamos mais debaixo da escravidão do pecado. O ímpio está em paz com o seu pecado, o justo está em guerra contra ele. Quando Lutero diz que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo, ele está nos dizendo, nos falando de um segundo aspecto dessa diferença que existe entre o justo e o ímpio. E a diferença é que o justo tem a sua vida marcada pelo arrependimento e pela transformação do Evangelho. O ímpio peca, e o máximo que ele sente é remorso. Ele sente tristeza pelas consequências do pecado. Ele sente ódio daquilo que ele sofre por causa do pecado. Mas ele não se entristece com o próprio pecado. Ele não sente ódio pelo próprio mal que ele cometeu contra Deus. Mas o justo, a sua vida é marcada pelo arrependimento e pela transformação do Evangelho. Quando Lutero diz que nós somos justos e pecadores ao mesmo tempo, ele está nos lembrando de que nós fomos constituídos justos pela graça de Deus em Cristo, pelos méritos de Cristo. A sua justiça foi imputada a nós, e nós recebemos pela fé essa justificação. E essa justificação não significa que nós deixamos de cometer pecados, nós ainda pecamos. Mas a nossa vida é marcada por um arrependimento interior e por frutos de arrependimento na nossa vida externa. Se você já leu as 95 teses, você vai lembrar que é exatamente isso que Lutero ensina. Na primeira das 95 teses, ele diz: quando o Senhor Jesus nos disse, arrependei-vos, isso significa que a nossa vida deve ser marcada por contínuo arrependimento. Esse é o primeiro aspecto. E na terceira tese, ele diz que a palavra arrependimento não significa apenas tristeza interior, porque não há arrependimento interior que não opere externamente diversas mortificações da carne. Qual é a diferença entre o justo e o ímpio? Porque Davi se levanta aqui e diz: apartai-vos de mim, vós todos que praticais iniquidade. Se ele próprio é um pecador, qual é a separação que existe? Davi é um pecador, mas é um pecador cuja vida
é marcada pela guerra contra o pecado, pelo arrependimento do pecado e pela transformação que o Evangelho traz. Mas esses homens, a quem ele descreve como praticantes da iniquidade, esses estão entregues às suas próprias paixões. E Davi se dirige a esses homens com uma ordem: apartai-vos de mim. Fiquem distantes, fiquem longe. E Davi aqui se mostra, irmãos, o homem do Salmo 1. Aquele homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele peca, mas a sua vida não é caracterizada pela transgressão à lei de Deus. Davi se declara aqui no final do Salmo, ele diz: envergonhem-se e sejam sobremodos perturbados todos os meus inimigos, retirem-se de súbito, cobertos de vexame. Ele é o homem justo do Salmo 1, cujo caminho Deus conhece. E esses praticantes da iniquidade são aqueles cujo caminho perecerá. Mas esse também é o homem do Salmo 2. Ele diz: o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Ele é o filho amado a quem Deus ouve, protege e vindica. Veja no final desse salmo, nos versos de 8 a 10, a ênfase que é dada ao nome de Deus. O Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. O foco está no Deus do pacto. O foco está nesses graciosos ouvidos que Deus inclina para o seu servo. E o foco está na honra que Deus confere ao rei ungido. Como é que nós podemos, irmãos, para encerrar, aplicar as palavras desse salmo? E, sobretudo, como nós podemos ler esse salmo à luz do Evangelho de Cristo? Talvez ao ouvir a leitura desse salmo, você tenha se recordado de pelo menos 2 ocasiões no Novo Testamento em que as palavras desse salmo se encontram na boca do Senhor Jesus. A primeira delas está lá em João capítulo 12, verso 27, quando Jesus usa palavras que ecoam o versículo 3. Em João 12, 27, Jesus diz: agora está angustiada a minha alma. Ele vai começar a sua jornada para a cruz. E ele diz: agora está angustiada a minha alma. Mas então ele completa: e que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mais precisamente com este propósito vim para esta hora. Jesus experimentou tudo aquilo que Davi descreve aqui no Salmo 6. Ele experimentou as debilidades no seu corpo, as enfermidades comuns à natureza humana caída. Ele experimentou o sofrimento desta vida, exceto o próprio pecado. Ele padeceu, ele foi chamado de homem de dores, que sabe o que é sofrer. Ele enfrentou angústias no corpo e na alma. Os seus ossos tremeram no Getsemane, quando ele orou ao Pai. O escritor de Hebreus diz que ele clamou como Davi no Salmo 6, ele clamou para ser livre da morte, mas com uma diferença: ele não clamou no sentido de escapar da morte. Ele diz aqui em João 12, 27, como é que eu vou pedir isso ao Pai se foi para isso que eu vim? Ele não clamou para escapar da morte, ele veio para morrer, e ele morreu por nós e pela nossa salvação. Mas ele clamou para ser liberto da morte na sua ressurreição. Considere, irmão, a glória da graça de Deus em Cristo. Ele não estava sofrendo ali pelos seus próprios pecados. Os seus ossos não tremiam porque ele merecia a ira de Deus. A sua alma não estava perturbada porque ele merecia o furor do Pai. Mas ele sofria angústias de corpo e de alma pelos nossos pecados. Os sofrimentos dele eram nossos, e os sofrimentos dele nos salvam do nosso pecado. O segundo lugar onde o Senhor Jesus usa palavras que ecoam o Salmo 6, é em Mateus 7, 23, no final do Sermão do Monte, quando ele fala
que o reino não pertence àqueles que o chamam de Senhor, mas àqueles que fazem a vontade do seu Pai que está nos céus. Ali em Mateus 7:23, ele fala daquele último dia, daquele dia de juízo, quando alguns homens se apresentarão diante dele, e ele lhes dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aqueles que são de Cristo, aqueles que creem em Cristo, vivem de forma diferente. E no último dia, o último dia demonstrará a diferença que há entre o justo e o ímpio. O último dia mostrará a diferença entre aquele que serviu a Cristo com sinceridade e aquele que talvez tivesse Cristo nos lábios, mas não no coração. O último dia mostrará que os justos viveram de forma imperfeita, mas viveram uma vida de arrependimento, de fé e de santificação. O justo vive de forma imperfeita, mas vive buscando praticar a justiça pela graça de Deus. Mas o ímpio vive entregue aos seus próprios caminhos. E no final Jesus saberá a diferença. No final Jesus saberá distinguir aquele que fala no seu nome, mas não o conhece, e aquele que de fato amou a santidade e viveu pela fé em Cristo. E aos justos ele dirá: vinde benditos de meu Pai, para o gozo eterno. Mas aos ímpios, talvez aqueles que se achavam justos, que chamavam Senhor, Senhor, esses ouvirão: eu nunca vos conheci. Há uma solenidade nesse salmo, irmãos, e há uma pergunta solene que precisa ser feita: que tipo de vida você vive? Você vive a vida do justo, a vida imperfeita, mas a vida do arrependimento e da fé? Ou você vive a vida do ímpio, aquele que tem o nome de Deus nos lábios, mas não no coração? Tenha cuidado, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Davi estava noite após noite sentindo o cheiro da sepultura nas suas narinas. Se você fosse para a sepultura hoje, que palavras você ouviria? Se você enfrentasse hoje a morte, e você hoje encontrasse a Cristo em sua alma, que palavras você ouviria do Senhor? Será que você ouviria: vem bendito de meu Pai? Ou será que você ouviria: eu nunca te conheci, aparte-se de mim, praticante da iniquidade? Só existe uma forma de viver com a confiança que Davi tem nesse salmo. Só existe um caminho para você dizer com segurança: eu sei que se eu estiver com Cristo hoje, eu ouvirei as boas palavras do Redentor. E esse caminho é se você tiver se arrependido dos seus pecados e você tiver colocado a sua fé em Cristo. Se você tiver desistido dos seus maus caminhos e se você tiver abraçado o caminho do Evangelho. O único meio de você não ouvir de Cristo: aparte-se de mim, praticante da iniquidade, é se você descansar nele para a sua salvação. É se você se reconciliar com Ele e pela fé receber o perdão e a graça que Ele livremente oferece no Evangelho. Venha a Cristo, coloca a tua confiança nele, coloca a tua fé nele, repousa nele, e você será salvo. Falei muito de Lutero nesse sermão, é impossível não pensar nele neste salmo. Existe uma última tese, a tese que muitos consideram a mais bela das 95 teses. E essa é a tese 62, que diz: o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da glória e da graça de Deus. A Igreja Católica dizia que ela tinha acesso a um tesouro de mérito dos santos e de Maria. Lutero diz: para o inferno com esse tesouro.
O verdadeiro tesouro da igreja é o santíssimo Evangelho da glória e da graça de Cristo. Há somente 2 caminhos a serem percorridos no mundo, 2 religiões, 2 formas de salvação. Uma que diz, faz por onde. Uma que diz, merece. Uma que diz, conquista, performa, realiza. E outra que diz, descansa em Cristo e nele somente. Qual é a sua religião? A religião do mérito ou a religião da graça? Eu sei que todos vocês sabem a resposta certa. Então deixa eu fazer uma segunda pergunta. Em que tipo de graça você crê? Na graça que diz Jesus mais alguma outra coisa? Essa graça não é graça. Na graça que diz eu posso viver como eu quero e Deus me perdoa? Essa graça barata também não é graça. Só há uma graça que salva. Aquela graça que se lança aos pés de Cristo e arrependido clama por termos de paz. O que nós aprendemos nesse salmo, irmãos, é que ao pecar, o homem piedoso busca a Deus com verdadeiro arrependimento e confiança na sua graça somente. Meus irmãos, que a vida de cada um de vocês seja uma vida de contínuo arrependimento. Que vocês nunca confiem na carne, ou em seus próprios méritos, ou nos méritos de nenhum outro, senão nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, que o tesouro da vida de vocês seja o santíssimo Evangelho do Senhor, e que vocês vivam vidas transformadas por esse Evangelho. Que vocês sejam praticantes da justiça e não da iniquidade. E que no final, vocês tenham vivido pela fé, e vocês tenham vivido vidas dignas do Evangelho, para que então vocês ouçam as benditas palavras do Senhor: vinde, benditos de meu Pai. Amém. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor, concede-nos verdadeiro arrependimento. Concede-nos verdadeira tristeza e ódio pelo pecado. Concede-nos, Senhor, a firme resolução de viver em nova obediência. Concede-nos a fé, a apreensão das Tuas misericórdias em Cristo. Não permita, Senhor, que os nossos lábios professem o Teu nome, mas o Senhor um dia nos diga que nunca Te conhecemos. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia. Salva-nos por Tua graça e faz, Senhor, com que cada um de nós aqui possa viver vidas de contínuo arrependimento e de verdadeira transformação evangélica. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.